Já explodiu de raiva por uma coisa pequenininha e depois se arrependeu amargamente do resultado da sua tomada de atitude? Fica até esse final do vídeo que eu quero conversar com você que passa com isso com frequência. Essas explosões pequenas, pontuais, com situações que muitas das vezes fazem com que te atrapalhe a sua vida, elas são uma condição, não é só pavio curto, não é só pequenos problemas pontuais. Essa condição pode ser considerado um problema de caminhos patológicos. E dentro dessa questão patológica, encontra uma condição muito clara que é classificada como transtorno explosivo intermitente, o famoso TEI. Então eu espera para eu te explicar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo com você nesse exato momento em que você não consegue ter controle desses pequenos impulsos que podem estar atrapalhando a sua vida e a psiquiatria chama de transtorno explosivo intermitente. Vamos lá. Como identificar o transtorno explosivo intermitente? Tem algumas características que são muito claras ao longo da trajetória para entender como funciona o TEI. Então, antes de explicar, meu nome é Magnus Arantes, eu sou psicólogo clínico há 15 anos e trabalho com pessoas que procuram qualidade de vida, melhorar suas condições existenciais e eu quero aqui esclarecer algumas questões sobre o TEI com vocês. Então vamos lá. Anota aí os principais sintomas do TEI para você aprender um pouquinho se você pode identificar as pessoas que estão perto de você com o TEI. Claro que o ideal é você procurar um profissional para que haja esse processo de avaliação. Mas antes disso, deixa eu te dar algumas características sintomáticas do TEI. Primeira delas, explosões de raiva. A pessoa começa a ter comportamentos agressivos, pode ser verbais, pode ser físicos, que vão atrapalhar no decorrer da trajetória. Comportamentos agressivos. Essa pessoa pode ser extremamente irritável, ela pode perder a paciência com facilidade, os comportamentos dela são muito agressivos e ela pode reagir de maneira desproporcional. A impulsividade é outro padrão de comportamento. Então é muito fundamental você entender que quem tem um transtorno explosivo intermitente vai ter dificuldade para inibir impulso, vai ter dificuldade para compreender melhor quais as principais situações do evento, sem ter algum problema mais sério, com características depois de comportamento explosivo. Então, dentro desses quesitos, a gente começa a entender o quê? Tensões frequentes vão ser muito comuns para quem tem TEI, né? Essas tensões frequentes vão trazer a sensação de irritabilidade, de rigidez muscular, e isso vai trazer alguns problemas mais severos, como palpitações cardíacas, aperto no peito, algumas dificuldades com controle de impulsos. Então isso vai trazer transtornos mais severos ao longo da vida de quem tem TEI, né? Uma característica muito comum do TEI é a desproporcionalidade. A pessoa é desproporcionalmente agressiva. Ah, Magno, mas todo mundo é agressivo dependendo da situação. O TEI não. O TEI com situações mínimas, isso pode gerar transtornos maiores que não deveriam chegar a tal ponto. Esses episódios de agressividade, esses episódios de tensão muscular, eles podem ser rápidos ou eles podem durar algum tempo. Então, dentro daquilo, vai trazendo um prejuízo severo para a vida da pessoa que vive com TEI ou quem convive com o TEI também. Porque imagina você tendo que
lidar com pessoas com um nível de agressividade muito alto. Você já passou por alguma dessas situações com algumas pessoas? Escreve aí nos comentários pra gente. Você já pensou nisso na questão macro? O nosso país hoje tem um índice de violência altíssimo, né? E como que a gente pode sofrer influência de um comportamento que é individual para o crescente do coletivo? Porque muitas das vezes quem tem transtorno explosivo intermitente é identificado apenas como um cara cabeça quente, o cara que explode fácil. E se ele tiver um transtorno psiquiátrico que precisa de tratamento? Vocês já pensaram nisso, do impacto para a nossa coletividade? Alguém de repente está no trânsito, está numa fila, alguém te fala alguma coisa que você não gosta e de repente a pessoa age de maneira desproporcional, perdendo a cabeça, brigando, explodindo por motivos ínfimos. Então, isso muito provavelmente tem impacto no Atlas da Violência, que é um dos fenômenos que catalogam os índices de criminalidade no Brasil. Então, é muito importante entender que talvez até tratar o transtorno explosivo intermitente seja fundamental, né? Dependendo da forma e da maneira como a pessoa reage no dia a dia comum dela. Então, vamos buscar alguma forma de fazer uma avaliação e entender se a raiva que eu estou vivendo, ela é algo que é comum, que acontece com todas as pessoas, ou se é algo característico de um transtorno psicológico. E esse transtorno, ele está catalogado hoje, mas é um dado muito impreciso, né, na Sociedade Brasileira de Psiquiatria, que apenas 3% da população possa estar sofrendo de transtorno explosivo intermitente. Só que é muito importante a gente entender que esse número é subnotificado e que as pesquisas que catalogam isso não são precisas, até porque pode estar muito caracterizado na questão da criminologia e não dentro dos tratamentos. Então, é difícil até catalogar isso, porque como é que eu vou catalogar se a pessoa sofre uma raiva patológica ou se ela vive uma questão de um desarranjo da vida pessoal dela? E aí me vem a outra questão. E se não tratado? O que pode trazer de consequência para a vida da pessoa que tem o transtorno explosivo intermitente ao longo da vida dela? Já pararam para pensar? Uma pessoa que explode por qualquer coisa, briga por qualquer situação, age de maneira desproporcional? Eu já penso logo de cara, pelo menos 4 tipos de situações que vão trazer desarranjos para a sua própria vida. Um deles que eu acho que deve ser o mais evidente é problemas de relacionamento amoroso. Vocês já pensaram o tanto que isso pode ser prejudicial para um relacionamento? Uma pessoa que você não pode falar nada e no mínimo ela explode. Você já pensou o tanto que deve afastar amizades devido a pessoa ser difícil de aproximar, ser fácil de qualquer coisa ter uma explosão fora do comum e afetar todas as pessoas em volta? Vocês já pensaram como deve ser trabalhar com alguém que sofra de transtorno explosivo intermitente? Então, é muito complicado buscar entender isso se de alguma forma você convive com alguém. E um outro questionamento que eu acho que é fundamental, família. Como que família podem ser afetadas por alguém que sofra de tamanho transtorno? Então, uma das questões que vai indubitavelmente acontecer
com quem sofra com transtorno explosivo intermitente, muitas das vezes é isolamento e problemas judiciais. Então, é importante procurar ajuda para não cair na esfera jurídica ou atrapalhar a vida de outras pessoas também. Você quer se livrar desse ciclo de explosão, mal-estar, arrependimento, culpabilização, mágoa com as pessoas que você ama e principalmente conseguir ter qualidade de vida de maneira estratégica, conseguindo aliar uma capacidade de autocontrole com as dificuldades do seu dia a dia, me chama nas minhas redes sociais aí, que eu sou Magnus Arantes, eu sou psicólogo clínico e eu tenho através dos vídeos do YouTube para te ajudar a entender as suas principais dificuldades de maneira educativa e também faço atendimento para quem precisa lidar com essas dificuldades como essa que eu descrevi. A mente treme, o corpo segura e juntos a gente avança. Até o próximo vídeo. Obrigado.